Eu não ligo para as grandes questões filosóficas, Christian Dunker. Não tô nem aí para qual é o sentido da vida, de onde viemos. Isso faz de mim uma pessoa burra? Faz. Como diziam os antigos, o tolo, como ele não sabe para onde ele vai, todos os ventos lhe são contrários. Então essas perguntas são ventos que ele vai para o outro lado. Bateu aqui, vai para o outro. E daí, em geral, são vidas mais pobres do ponto de vista, vamos dizer assim, do espírito. Primeira vez que eu fui para Moçambique num projeto social, que você sai totalmente da sua zona de conforto, não é uma ação pontual, é uma ação constante, que é o que você está falando. São 11 anos de projeto, nós éramos 17 pessoas e foi super delicado porque eu peguei malária na minha primeira experiência. E eu cheguei em casa, a minha mãe me viu quando eu cheguei, emagreci bastante, enfim. E eu não esqueço a frase que ela me deu a hora que eu cheguei, assim, que ela me viu no aeroporto. Ela falou, você nunca mais volta. E eu falei, mãe, tarde demais, que meu coração já ficou lá. E é esse bichinho do bem, né? Não tô falando da malária. Sim. Do outro bichinho do bem, da solidariedade, que é quando você vai achando que você vai agregar, que você vai somar. E quem aprende, quem transforma, de certa maneira, somos nós. Quando a gente fala da fome, tem uma frase que eu carrego comigo, é que não falta pão, falta divisão. Não falta comida, falta ação, né? Falta a intenção de ir fazer e ajudar na constância. E quando você começa a fazer, a solidariedade faça ser parte da sua vida, porque quando a gente fala dessa palavra, a gente não fala só do ato de doar, de se dedicar, de ir até um lugar, da comida, do agasalho, etc. A gente fala da gentileza, do ouvir. Isso é ser solidário. E quando você traz para a sua vida constantemente, isso vai se tornando um hábito para você, você passa a sentir falta. Sim. E se buscar e se cobrar. Existem alguns pontos, né, nessa questão da exposição da ação social que eu acho que precisa ser desmistificado também. Um dos fatores é que se está ajudando, que poste. Se está postando só para ajudar, que poste só para ajudar, mas ajude. Sim. Pelo menos está fazendo alguma coisa. Eu acho que isso mobiliza outras pessoas que têm a intenção de fazer e às vezes nem sabem como fazer. Tem um outro fator que é importante, que o público cobra. Então tem muitos artistas que às vezes estão ajudando bastante, que não estão dispostos a postar. Mas o público insiste tanto. Ué, cadê? Eu entendo essa cobrança. Em contrapartida, também criticam porque você posta. Eu acho que existem muitas pessoas, de fato, que fazem isso para aparecer, mas tem muitas pessoas que estão dispostas a postar para incentivar, para influenciar, para falar, gente, olha, aqui é um lugar seguro. Acho que cabe a nós, e é de responsabilidade social mesmo, para quem tem uma grande exposição, fazer isso com constância. No meu Instagram, quando alguém abre, o que está na minha bio são as 3 instituições que eu sou madrinha. Por quê? Porque eu confio, eu sei que esse dinheiro está sendo levado para um lugar sério. Então, quem entra no meu perfil tem ali 3 opções se quiser ajudar em algum momento, mas também cabe a nós ter uma constância, ter uma responsabilidade, ter uma seriedade com isso e não aparecer ali porque, tipo, agora está no hype, deixa eu aparecer, deixa eu postar, que isso aqui vai me gerar seguidores. Você tem no seu perfil ali as instituições que você ajuda. Como que você escolheu? Elas me escolheram, eu acho. Acho que foi isso. Missão África é isso. Eu sou de Uberlândia, a ONG é de lá. E eu comecei antes de rede social, antes de tudo isso. Acompanho o trabalho deles desde o comecinho da ONG. O Rocinha em Cena é um projeto que está lá também, que é do Léo. Conheço o Léo de Goiânia, confio no trabalho dele. Vou para a Rocinha uma vez no mês, mais ou menos. E SOS Pantanal também. Então, são projetos que eu estive presente, que eu conheço as pessoas, que eu já me passaram do que foi feito com as minhas doações, é para onde eu dou o meu dinheiro. Então, que eu confio e por isso eu compartilho. E a gente tem dados aqui do IBGE constatando que a insegurança alimentar é uma realidade na vida de 64 milhões de brasileiros. Afeta 27, gente, quase 30% dos lares do país. O Ação da Cidadania surge para acabar com a fome no país. E existe há muitos anos. Como é que a gente faz, Daniel? De fato, né, a Ação da Cidadania nasceu em 1993. Na época tinham 32 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, ou seja, passando realmente fome. Tem essa grande mobilização, começa com as campanhas Natal Sem Fome, mas é importante dizer que o Brasil, em 2014, saiu do mapa da fome. Independente da quantidade de campanhas, arrecadações, recursos, a única coisa que acaba com a fome nesse país é a política pública. É o investimento e a vontade política que é o que acaba com a miséria e a fome nesse país. E a gente já fez isso.
E aí, em 2016, a gente começa a ter o desmonte das políticas públicas, que se agrava no governo passado, aí tem a pandemia. Então, a verdade, Gabriela, é que assim, a gente sabe o que fazer, a gente sabe como fazer e a gente já fez. Né? E eu me lembro que na época que o Brasil saiu do mapa da fome, a gente recebia delegações do mundo inteiro perguntando isso, mas como que depois de séculos de fome vocês conseguiram acabar com a fome no sentido de sair do mapa da fome? E eram exatamente um conjunto de políticas públicas. Então, eu estou muito confiante, né, que a gente vai sair em breve do mapa da fome. Assim, esse dado que você traz, há 2 anos atrás eram 33 milhões de pessoas com fome. Nesse último dado do IBGE são 8 milhões. Então teve uma redução. Evolução. Nesse ritmo a gente de fato vai em breve sair. O problema é a gente não voltar, né, e não virar essa coisa maluca que é o Brasil, que você vive numa montanha-russa. Então é sair pela última vez para nunca mais voltar para o mapa da fome, e é possível. Você acha que, de alguma maneira, tem um impacto negativo as pessoas vincularem a solidariedade com religião? Eu acho que não tem um impacto negativo se esse vínculo não for uma relação de poder. O problema é quando uma determinada religião se apropria de um discurso e aí condiciona, né? A gente vê isso tanto na política quanto na religião, quando condiciona a entrega de uma cesta, quando condiciona uma ajuda, uma doação ao fato de você pertencer a essa religião ou a esse partido ou o que for. A fome é uma tragédia e ela tem que ser resolvida pela sociedade como um todo, independente de qualquer coisa. Então, nesse sentido, né, eu acho que é importante colocar isso. Eu sinto que tem um impacto, por exemplo, às vezes eu posto alguma coisa relacionada à solidariedade e sempre tem comentários como se fosse negativo algum tipo de envolvimento religioso, algum cunho religioso. Mas eu percebo hoje que muitas pessoas se detêm de ajudar, de colaborar, de estar junto, de praticar a solidariedade por uma questão religiosa, como se criasse um tabu religioso, pelo que eu leio nos comentários nas minhas próprias redes sociais. O fato vai para além da religião. Além de ser, na minha crença espiritual, ele é humano, ele é uma necessidade básica. Não tem como eu ver uma pessoa passar fome na rua e questionar de que grupo ela pertence. Então, se você não pertence ao meu grupo, então logo eu não tenho por que te ajudar. É desumano. Tem uma história que marcou muito. Um dos nossos comitês, o seu Nonô, ele estava andando lá na comunidade onde ele age, e aí veio um senhor e disse: seu Nonô, como é que você está? Não, seu Nonô, eu estou muito mal, assim, hoje vai ser a última refeição da minha vida. Aí ele tomou um susto, né? Foi lá, não, vamos lá, eu quero entender. Aí ele chegou na casa desse senhor e o que ele viu foi o seguinte: ia ser a última refeição da vida dele, porque esse senhor estava misturando veneno de rato no arroz para dar para toda a família, para matar toda a família, para elas pararem de sofrer da fome. Ah, não, gente. Eu tenho esse depoimento gravado. Então, eu pegaria esse depoimento e mandaria para esse tio. A gente vê isso o tempo todo e essa é a realidade, só que a gente está num momento onde as pessoas não têm vontade de olhar para o que está acontecendo. E a gente vê isso, muita gente que simplesmente questiona, que não, vai trabalhar. Como é que a pessoa vai trabalhar, vai estudar se tem fome? A gente sempre diz o seguinte: quando a pessoa não tem o que comer, é porque todo o resto foi negado. Essa pessoa não tem acesso à saúde, à educação, a lazer, à segurança, a nada. Então, essa pessoa, e aí são 8 milhões, essas pessoas precisam de ajuda hoje, né? Para depois ver se elas podem aprender um ofício, podem estudar. E eu me emocionei porque eu tenho uma filha de 1 ano e meio e eu fiquei pensando o quão desesperado você tem que estar. Sim. Para admitir matar a sua própria família, para poupá-los do sofrimento. E talvez, e esse é um aprendizado, a gente tenha que entender que o Brasil é grande. Então tem muita coisa diferente daquilo que a gente olha todo dia no nosso entorno. Sem dúvida. Eu, para esse programa, olhei os dados do IBGE sobre distribuição de renda e se você tem uma família, não uma pessoa, uma família que ganha mais de R$10 mil por mês, você está entre os 10% mais ricos do Brasil. Isso significa que 90% do Brasil está abaixo de você. Sim.
Então esse é o tamanho da desigualdade que a gente vive. E aí talvez confrontar as pessoas com a realidade possa ser, de fato, porque se a realidade não transformar essa pessoa, então nada transforma. Eu quero saber como que você quer ser lembrada? Eu quero que a palavra solidariedade chegue junto. É muito prazeroso quando você recebe um convite para estar num programa para falar sobre isso, porque normalmente as pessoas te chamam por todas essas outras vertentes que tende a, de fato, gerar mais interesse das pessoas. Mas como eu quero ser lembrada, aquilo que eu quero deixar é a transformação que eu causei na vida do outro. Pela luz que você espalhou, né?